Aqui neste nosso segundo bloco de informações, trazendo notícias sobre Maceió, Alagoas, o nosso país. E a gente vai entrevistar no dia de hoje o senhor Alcides Tenório Júnior, que é superintendente do IBGE aqui em Alagoas. Alcides, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito bem-vindo, João, Natália, todos que nos escutam aqui na Jovem Pan. É um prazer estar aqui com todos vocês. Alcides, a gente escuta desde criança, né? Fala-se IBGE, dados do IBGE, números do IBGE. O que é o IBGE na prática e qual o serviço que ele presta para a população brasileira? O IBGE é um dos maiores órgãos de estatística do mundo e, para o Brasil, ele é como aquele fotógrafo que passa a sua vida inteira tirando fotos de momentos importantes para que você possa não só relembrar, mas também para que você possa se conhecer melhor. Então, o IBGE vem em várias áreas da sociedade, como na área econômica, na área do agro, sociais, demográfica, e vem tirando esses retratos constantes para que a gente possa acompanhar o movimento da nossa sociedade e que a gente possa também fazer planejamento para o futuro com a nossa realidade. Ou seja, é um extrato daquele momento que nós vivemos e ali podemos trazer desses extratos, por exemplo, planejar estrategicamente questões econômicas, de saúde, infraestrutura, segurança pública. Seria isso basicamente? É por aí, e também são fotos que são retiradas de ângulos distintos, né? Então, além da área da sociedade é distinta, você pode tirar fotos das empresas, como também das pessoas. A gente também tira em momentos distintos. Então, nós temos pesquisas que são realizadas continuamente, como a PNAD contínua. Temos pesquisas anuais, como as pesquisas econômicas anuais ou do agro anual, também pesquisas mensais, trimestrais, para que a gente possa ter variáveis diferentes, informações diferentes no decorrer do ano. Né? Então não se resume apenas ao censo. Ah, não. A gente estava brincando ontem. Vocês não trabalham de tempos em tempos somente com o censo, né, Alcides? Temos um amigo que disse que ele trabalhava numa ONG, né, grande, e aí quando passou no concurso do IBGE, os amigos brincaram com ele e disseram, parabéns, agora você só vai trabalhar de 10 em 10 anos. Pois é, nós temos mais de 30 pesquisas aqui em Alagoas. O IBGE não trabalha também só com as pesquisas, trabalha também com a rede cartográfica nacional. Então, o IBGE é responsável pelos mapas dos estados, municípios, país, e também tem integrado muito as duas áreas, né? Hoje em dia você não faz mais estatística sem a geografia. Então, mais do que nunca, o IBGE hoje é geografia e estatística, porque tudo que a gente faz tem GPS, tem uma localização, tem um recorte que a gente precisa analisar. Aproveitando, né, dentre essas pesquisas que atualmente estão ocorrendo aqui em Alagoas, quais vocês poderiam trazer para a gente aqui, para o nosso ouvinte? Nós temos muitas, mas a gente pode dar destaque de 3 nesse momento. As pesquisas econômicas anuais estão no prazo final de coleta, e essa coleta nós fazemos com os empresários e com os contadores. São questionários grandes, até complexos, mas eles sabem muito bem como fazer, e a gente até faz esse apelo para você que é empresário, para você que o IBGE já te procurou, para você que é contador, que finaliza essa pesquisa com a gente. A outra que merece muito destaque é a PNAD contínua. É uma pesquisa já bem conhecida, está no Jornal Nacional todos os meses, e ela, dentre várias outras informações, ela traz a taxa de desemprego do país. Então, por isso ela é tão importante, e ela é mais ou menos um censo por amostra, funcionando da mesma forma. E nós estamos com outra pesquisa também dessa mesma linha, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a PNDS. A gente está, dentre outras coisas, investigando a saúde dentro do domicílio, a saúde da criança, também a saúde reprodutiva nessa pesquisa. Ela funciona mais ou menos como o censo e como a PNAD, é feita no domicílio. E a gente tem uma complexidade nessa pesquisa, ela está a pleno vapor hoje, porque como nós fazemos perguntas de saúde reprodutiva, nós precisamos separar o questionário. E aí, por metodologia, acaba que o entrevistador homem precisa fazer a entrevista para o homem, a entrevistadora mulher para a mulher. Tá? Isso é questão metodológica e isso acaba gerando um pouco de dificuldade para a coleta. Então, pessoal,
Se vocês estiverem recebendo o contato de algum trabalhador do IBGE com aquele coletinho feito do recenseador, o mesmo colete, não deixe de prestar informação e daqui a pouco a gente pode passar os canais, caso você queira ter certeza de que o IBGE é de fato quem ali que está na sua porta. Alcides, e essas questões dessas pesquisas, como a população alagoana ela pode ter acesso a esses números, a esses dados? Essas pesquisas, elas são públicas, são de consumo interno? Como é que funciona essa questão para a população ter o entendimento e poder ter acesso a esse grande número de pesquisas que são realizadas pelo IBGE? Essa é a melhor parte, porque tudo que o IBGE produz é gratuito. Então, todos os dados que ele gera, aliás, todas as informações que ele gera a partir dos dados coletados estão disponibilizados nas suas plataformas. E hoje mesmo a gente tem feito um esforço imenso, apesar do número reduzido de servidores, para fazer oficinas, palestras, mostrando à sociedade como acessar esses dados. Porque são muitas e muitas ferramentas dentro do próprio site. Você vai abrindo as abas e achando as informações que você tem interesse. E agora, mais do que nunca, a gente está num momento muito especial, porque sempre que a gente faz um censo, a gente deixa de viver de pesquisas amostrais, para que todos entendam. Pesquisa amostral é como aquela pesquisa que é feita para a intenção de voto. E sim, o IBGE não faz pesquisa de intenção de voto, nunca fez, tá? Quem fazia era o IBOP. Essa confusão existe. Mas, de toda forma, você pega um número reduzido de pessoas que representam o todo. E aí tem margem de erro, aquela coisa toda. A maioria das pesquisas do IBGE também é amostral, porque você não tem como fazer censo, ou seja, em todos os entrevistados, todo ano, todo mês, né? Muito caro. E tem os censos, a gente tem o censo a contagem e o censo agropecuário, que de fato são censos e que vamos todos eles. Mas todas as informações vão estar no nosso site disponível, que é lá o ibge.gov.br, em várias ferramentas de busca diferentes. Você falou uma questão importante, você falou que é muito caro, né? E aí a gente trazendo a questão do apagão de dados e da falta de investimento no IBGE nos últimos anos, o que motivou esse apagão de dados? O que aconteceu para que isso acontecesse? E, a partir disso, com os cortes no orçamento, como é que isso impactou de lá para cá todas essas pesquisas, essa coleta e, no final, lá na ponta, a população como um todo? Bom, essa é uma pergunta maravilhosa, acho que talvez seja a grande pergunta aqui da nossa entrevista hoje, no sentido de que a sociedade precisa ouvir essa resposta. De fato, o Brasil vem passando por crises econômicas, ou por uma crise econômica longa, né, de muitos anos, e isso impacta no setor público, porque isso faz com que nós não tenhamos os recursos necessários para trabalhar, né, ou pelo menos o ideal. Do ponto de vista do IBGE, nós continuamos fazendo todas as pesquisas que já fazíamos, aumentamos o leque de pesquisas e fizemos um censo muito tecnológico, e que eu posso garantir que aqui em Alagoas foi o melhor censo de todos os tempos. Então, apesar de o IBGE ter tido dificuldades orçamentárias, principalmente para pagar a produção do recenseador, porque esse cálculo não foi o melhor. Então, em alguns estados mais ricos, municípios mais ricos do país, esse valor não foi tão atrativo para os recenseadores. Mas, de forma geral, no Nordeste, aqui em Alagoas também, esse valor foi suficiente. E aí nós conseguimos recenseadores desde o primeiro dia e conseguimos fazer o trabalho muito bem, com alta velocidade, entre os primeiros do Brasil, desde o primeiro dia. E aí, de novembro do ano passado até abril desse ano, enquanto alguns estados estavam lá honrosamente trabalhando e coletando dados, nós estávamos só fazendo supervisão, reciclando, melhorando. Então nós tivemos o luxo de passar meses melhorando o trabalho que nós tínhamos feito até novembro. Organizando a casa. Então, para Alagoas, essa situação que, de cômputo geral, foi um desafio, para Alagoas foi melhor.
Vamos aproveitar e falar dos dados desse censo, não é, Natália? Em Alagoas, nas últimas décadas, houve uma diminuição expressiva na faixa etária de 0 a 14 anos e também nas faixas mais novas, ou seja, a população alagoana está envelhecendo. E quais são os impactos dessa mudança de perfil, tanto nos aspectos econômicos, quanto também na formulação de políticas públicas para essa nova população, né? A população mais envelhecida? Essa é a pergunta do momento, né? Essa é aquela questão, sabe? Onde tem mais homem, onde tem mais mulheres? O IBGE já tinha localizado em Alagoas, né, contado 3.127.000 habitantes. Em Maceió, a despeito de todos os problemas que aconteceram com o afundamento do solo, conseguiu localizar 958.000 habitantes, né? É um crescimento, apesar de todos os problemas, e em Alagoas uma estabilização. E agora, algum tempo depois, o IBGE vem com nova publicação, a gente vai ter publicação todos os meses, que é essa de faixa etária e também de sexo. Tá? O que se verificou de fato é que no Brasil inteiro, e Alagoas não é diferente disso, nós tivemos uma diminuição do número de crianças, como foi colocado, praticamente para metade da distribuição da sociedade alagoana. Os adultos de 15 a 64 anos, a gente teve também um aumento, passou de 50% para mais ou menos 70% da população, e os idosos mais que dobraram. 65 anos ou mais, a gente hoje tem 9% da população como idosos. O IBGE mostrou esse retrato. A sociedade precisa discutir isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente já está passando isso também para a sociedade, comunidade acadêmica, para alguns gestores e tal. Mas, basicamente, a gente está num momento em que a gente pode estar perdendo a oportunidade no Brasil como um todo de aproveitar esse bônus demográfico, né? Que é aquele momento em que você tem um número de crianças grande, acabou virando adulto, produzindo, pode produzir, pode trabalhar e pode gerar mais riquezas para a sociedade. O Brasil é um país pobre, e a gente passa por um momento muito importante de aproveitamento desse bônus demográfico. A gente não pode deixar 10, 20 anos passarem, porque essas pessoas precisam, primeiro, sustentar a previdência ou os gastos com o idoso, que já deu a sua cota antes, e segundo, precisar preparar o campo para as crianças que vão crescer. São menos crianças agora. Então, elas precisam ser, teoricamente, mais produtivas, precisam ter um nível educacional mais alto, precisam ter mais condição de entregar riquezas para a sociedade lá na frente, especialmente do ponto de vista econômico, né? Então não é só um dado, Natália, informando que nossa população está envelhecendo, mas sim que precisa de uma reformulação nos atos de políticas públicas, e não apenas para os idosos, mas para a juventude, com questão de geração de emprego e também preparação acadêmica para as crianças que vão virar adultos. Então é uma complexidade gigantesca. E aí a gente pergunta, a pergunta de milhão talvez, o Brasil, especialmente Alagoas, eles estão preparados para essa mudança de estrutura? Bom, a gente... Ou podem se preparar em curto prazo? Eu acredito que possa se preparar sim, tá? Isso é uma função, a rigor, dos próprios gestores públicos, né? Num primeiro momento, mas claro que isso é um desafio da sociedade, porque todo mundo se envolve nisso, né? O empresário, ele se envolve nisso. O empresário pode modernizar o seu negócio, né? Pode repensar o seu negócio, pode aproveitar mais a experiência do idoso para que ele venha contribuir de outra forma. A gente sabe que as competências dependem muito daquilo que você absorve, que você desempenha no seu dia a dia, né? Na sua vida profissional. E quem mais do que quem já passou por todos os desafios para saber, para ter competências para tocar algumas ações, né? Então, talvez esse olhar, essa mudança de olhar, ela seja importante. Como aproveitar mais essa mão de obra agora que é mais volumosa, de pessoas com mais idade, aproveitando as suas competências, né? Isso a gente já está até fugindo um pouco do escopo do IBGE, mas é a nossa forma de
chegar a conclusões diante dos dados que o IBGE dá. Não é apenas número, né? São pessoas, estamos tratando também da sociedade. Eu queria também aproveitar, João, sobre esses dados. Ele comentou sobre onde tem mais mulher, onde tem mais homem. Sim. E como seria essa reformulação, por exemplo, nesse quesito de aumento da população feminina e masculina? Como que funciona? Houve até uma polêmica recente, né, sobre o tema da redação do Enem, né, que, de certa forma, até utilizou dados do IBGE e citou isso. Porque na mesma ótica em que a gente verifica que as políticas públicas ou a forma de pensar a sociedade precisa se ajustar a esse novo momento do envelhecimento da população, a gente está vendo também um crescimento, uma diferença cada vez maior do número de homens e mulheres. É por vários fatores, né? Certamente a violência, porque nós sabemos que o homem preto é quem mais morre por morte violenta no país. E quando você analisa as pirâmides etárias dos municípios, você vê claramente que há uma diferença, uma descompensação entre o lado dos homens e o lado das mulheres. O lado das mulheres é mais volumoso, tem mais gente, principalmente nas idades de jovens para adultos. E provavelmente esse é um dos motivos. Então, se a gente tem mais mulheres do que homens, a gente tem também que discutir como a gente deve desenvolver a sociedade para essa nova realidade, né? Porque é importante entender esse movimento, projetar isso para daqui a 5, 10 anos e saber como vão ser as políticas também para a mulher, né? Isso é importantíssimo. Então tem que se colocar isso também na discussão. E o Alcides traz números aqui que extrapola a questão do IBGE, claro, Exato. e a gente traz reflexões sociais. Por exemplo, quando você vê essa faixa etária de população, vamos dizer assim, essa mão de obra, né, que cresce pujantemente, a gente tem que se preocupar com a questão de emprego e renda. Quando a gente vê a questão da população idosa aumentando, a gente tem que se preocupar com equipamentos de saúde, com a formação de profissionais, tipo enfermeiros, médicos, cuidadores, fisioterapeutas, ou seja, é uma camada de profissionais que começa a ter que ser mais robustecida dentro da nossa sociedade, porque vai haver essa necessidade. A gente vê a questão, como o Alcides colocou, a diminuição da questão dessa primeira infância, da menoridade, e com isso pode haver o que? A qualificação desse ensino, ou seja, os números que o IBGE traz para a gente através dessas pesquisas reflete o que está sendo colocado na nossa sociedade, essa transformação social. E aí, como o Alcides muito bem colocou, a Nicole e a Natália, é que os gestores eles podem se programar, podem se organizar a partir desses números, a partir desses dados, para poder fazer uma sociedade, uma população cada vez melhor, que é o que a gente espera na prática. É interessante isso, porque a gente precisa realmente tentar enxergar o que vem pela frente também. O censo foi agora, nós fizemos a data de referência, as perguntas, o momento da fotografia foi 31 de julho de 2022, então tudo foi perguntado para aquele momento. Mas quando a gente analisa os dados ao redor, e aí ainda não são do censo, vai sair ainda, mas a gente precisa projetar, na minha opinião, um olhar para o futuro. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui. E um ponto que é muito importante nisso é que, se a gente olhar em 1980, a taxa de fecundidade por mulher em Alagoas, por mulher fértil em Alagoas, era de 6,7 filhos por mulher. Um número fértil. Gigantesco. Okay? Em comparação ao atual, né? O atual é de 1,7 em Alagoas. Uma queda gigantesca. Existe, só complementando o que você está falando, existe uma disparidade muito grande nessa questão dos cuidados, né? Que aí, voltando até um pouco para a questão do tema da redação que a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã, desde segunda-feira. Mas existe também essa prevalência de mulheres realizando esses trabalhos de cuidado, tanto em casa, enfim, de uma maneira geral. Então, você acredita que os motivos para essa redução de mulheres querendo ou tendo filhos tem alguma relação com essa sobrecarga que a mulher, que é imposta à mulher? É uma opinião pessoal, mas para mim eu tenho certeza que sim. O papel da mulher é um papel muito complexo hoje. Foi quase uma pergunta retórica. Foi, exato. É muito complexo hoje, quer dizer, eu olho minha vida, né? A minha vida já é complexa. Eu fico imaginando como que não é a vida de vocês mulheres,
somando toda a questão da maternidade, tudo que ela traz e toda a complexidade a mais que a mulher tem durante a sua vida. Então, certamente, isso faz com que a mulher venha hoje a se preocupar com tudo isso. E não vai querer ter mais 6 filhos, exato. Eu sei disso. Eu gostaria de saber sobre a sua avaliação técnica do Censo Demográfico de 2022. Né? Surgiram diversas notícias sobre esse fato. Qual seria a sua opinião? Maravilhoso. Bom, o censo foi, de fato, o censo mais tecnológico de todos os tempos. Nesse censo, nós tivemos alguns grandes ganhos, mas um deles foi georreferenciar todos os domicílios do país, tanto na zona urbana quanto rural, e, ao mesmo tempo, saber onde e o que o recenseador fazia a cada instante. Então, nossos sistemas nos davam, instantaneamente, onde o recenseador passava, o que ele fazia, onde ele aplicou o questionário, quem respondeu o questionário. Então, a gente teve condição de desenvolver vários sistemas de controle para acompanhar esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos ao ponto aqui em Alagoas, porque nós fizemos todos os trabalhos nacionais e nós ainda fizemos alguns extraordinários. Então, nós tínhamos o recenseador fazendo o trabalho, o supervisor com o sistema integrado fazendo o trabalho logo depois a coordenação através dos nossos computadores e analisando os relatórios, agindo sobre isso. E aí, para isso, nós temos vários sistemas de controle. Nós pegamos, por exemplo, dados de ligações elétricas da ANEEL, e aí onde tinha um pontinho vermelho da ANEEL, tinha que ter pelo menos um amarelo do IBGE, e aí nós percorremos todo o território por imagem de satélite para ver se isso realmente estava acontecendo. Quando existia um ponto vermelho que não dava por imagem para identificar se era ou não um domicílio, a gente mandava a equipe de volta. E aí, eu brinco, eu digo que a paranoia era tão grande que a gente chegou ao ponto de perguntar: e se tiver um domicílio que não tem energia? É difícil, hoje é muito difícil. E se tiver algum domicílio que por algum motivo não tem o ponto da ANEEL lá? Então, nós fizemos um outro filtro na nossa base territorial, percorrendo todo o território de novo por imagem satélite, procurando telhados, para ver se esses telhados tinham um ponto amarelo. Se não tinha um ponto amarelo do IBGE, volta lá de novo. E a gente chegou a fazer isso diversas vezes, além de tentando fazer a melhor cobertura possível, porque nós não podemos deixar domicílios fechados. Eu sei que tem família, eu não consegui coletar porque a pessoa está trabalhando, enfim. E também a gente tem que evitar as recusas. E aí a gente conseguiu a 5ª melhor taxa do Brasil, coladinho na segunda, 1,69%, se não me engano, de fechados mais recusa. Só se consegue isso voltando ao domicílio várias vezes, levando coordenação e tudo. E a gente fez isso porque a gente chegou a ter domicílios aqui que a gente foi mais de 20 vezes para conseguir fazer a coleta. Então eu falo com toda a segurança que a gente de fato tem hoje um dado para a sociedade alagoana muito, mas muito bom, que não vem necessariamente como a sociedade gostaria, como os gestores públicos gostariam, porque existem outros fatores que eu quero até pedir a vocês o espaço para trazer aqui em breve. A gente vai soltar um release fazendo uma análise das pirâmides etárias e de um movimento já está convidado, com certeza, já está mas vamos só marcar o dia. E vocês vão poder perceber através desse release, depois aqui para a gente trazer, que está havendo um movimento nas pirâmides etárias que pode justificar o fato de Alagoas não ter crescido. E veja só que riqueza tecnológica, apesar exato. de todas as dificuldades do país, do nosso estado, assim, né? A gente tem uma estrutura como essa do IBGE, como ele explicou aqui pra gente. É muito rico, assim, né? E pensar, Natália, que esse trabalho foi estancado, né, em muitas regiões do país durante tanto tempo no último governo federal, Muito tempo. Infelizmente. Mas eu quero dizer que acabou, infelizmente, o Mas nosso como já tempo. tem uma outra, né? Então a gente volta a esse papo assunto. com o superintendente do IBGE, o Alcides Tenório Júnior, foi extremamente esclarecedor. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, Alcides, ao passo que deixa um espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês, Nicole, João, Natália, a todos vocês que estão nos escutando. Esse espaço é muito importante para a gente trazer à luz a esse tema, né, mostrando à sociedade que, de fato, todos nós sabemos que o Brasil passa por dificuldades já há muito tempo. Essas dificuldades acabam de alguma forma atingindo o trabalho dos órgãos públicos, mas além do IBGEano ser, como nós nos denominamos, muito brioso
Nós tivemos, como eu falei, acabou sendo uma sorte de ter mais tempo para trabalhar os dados aqui em Alagoas. Então nós fomos rigorosamente, diversas vezes, a todos os domicílios para garantir o melhor dado possível. Então tenham tranquilidade, aproveitem os dados que vão ser publicados e vamos utilizá-los para melhorar a nossa sociedade daqui para frente. Obrigado mais uma vez, Alcides Tenório Júnior, superintendente do IBGE aqui no estado de Alagoas. Obrigado também, minhas queridas Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, o menino Mailson nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.